A história de Pandora começa bem antes da própria Pandora. Vamos a ela. Antes que o céu e a terra fossem criados, tudo era um. Isso era chamado de caos, um grande vazio sem forma, onde potencialmente ele continha a semente de todas as coisas. A terra, a água e o ar eram um só. A terra não era sólida, nem a água era líquida, o ar tampouco era transparente. Mas aí os deuses e a natureza começaram a interferir. A terra foi separada da água e, sendo mais pesada, ficou embaixo. A água tomou os lugares mais baixos da terra e com isso a molhou. E o ar, quando tornou-se mais puro, ficou no alto, formando o céu onde as estrelas começaram a brilhar. Porém, faltava vida nesta nova terra. Foi quando Prometeu e Epimeteu, dois irmãos, foram incumbidos para esta tarefa. Prometeu, aquele que prevê, e Epimeteu, aquele que pensa depois, ou reflete tardiamente, são filhos de Japeto, que por sua vez era filho de Uranus, céu, e Géa, terra. Eles então pertenciam à primeira gerações dos titãs. Para executar sua tarefa, Prometeu sabia que nas entranhas da terra dormiam algumas sementes do céu. Então, pegando em suas mãos um pouco de terra, molhou-a com água de um rio e com isso obteve a argila. Moldou cuidadosamente, carinhosamente, até obter uma imagem que fosse a mais semelhante aos deuses. Já Epimeteu ficou com a tarefa de criar os animais. E para cada animal ele foi dotando de características, como coragem, força, dentes afiados, garras. Como o homem foi criado por último, o estoque de qualidade já estava reduzido. Então, Prometeu procurou entre os animais características boas e más das almas e colocou-as uma a uma dentro do peito do homem. E assim, o homem adquiriu vida. Mas faltava alguma coisa, algo mais forte. E Prometeu, com isso, descobre que o que faltava ao homem era o sopro divino. Zeus, a essa altura, já estava com sua atenção voltada para a recém-criada humanidade. E para concordar com isso, ele fez apenas uma exigência: que esse ser humano sempre honrasse os deuses através de sacrifícios, oferecendo em troca desses sacrifícios a proteção de Zeus. Zeus, então, protegeria os seres humanos, mas eles teriam que se sacrificar pelos deuses. Mas Prometeu não ficou satisfeito com isso. Precisava de algo mais. Ele ainda estava com a ideia de como trazer o sopro divino para o humano. Foi quando ele teve a ideia de pôr à prova o poder dos deuses. Com isto, ele sacrifica um enorme e belo touro, divide-o em duas partes e diz aos deuses do Olimpo que escolhesse uma delas, e a outra caberia aos homens. Antes, porém, em um dos montes, ele colocou apenas ossos e cobriu cuidadosamente com o sebo do animal, fazendo parecer maior que o outro monte de carne, de entranhas e gorduras coberto por uma outra pele de touro. E assim, claro, Zeus escolheu o monte maior. E ao descobrir que fora enganado com Prometeu, ficou muito possesso de raiva. E para se vingar de Prometeu, ele recusa aos homens o último dom de mantê-lo vivos: o fogo. Bom, Prometeu não tinha o que fazer. Desce à terra e começa a ensinar aos homens a ver as estrelas, a cantar, a escrever. Mostrou como se fazer para domesticar os animais mais fortes. Ensinou os homens como fazer barcos, velas, onde eles poderiam navegar. Ensinou a enfrentar as variantes diárias da vida.
Deu-lhes inclusive o dom da profecia para que eles entendessem seus sonhos, mostrou o fundo do mar, da terra, onde um homem pôde encontrar as riquezas minerais como cobre, prata, ouro, e a fazer da vida algo mais confortável. Mas não adiantava. Faltava o fogo para o homem, aquele fogo que Zeus, chateado com Prometeu, privou o homem. Prometeu, então, com a ajuda de Minerva, um belo dia sobe ao céu e acende a sua tocha no carro do sol, trazendo o fogo para o homem. Com esse dom, o homem assegurou sua superioridade sobre todos os animais, porque o fogo lhe forneceu formas de construir armas e ferramentas para cultivar a terra. Um belo dia, Zeus, de lá de cima, percebe um brilho que vem da terra, e é quando ele descobre que o fogo fora roubado e agora já estava entre os humanos. Muito brabo com isto, ele resolve punir os dois irmãos e chama seu filho Hefesto, o deus da arte, para promover a sua vingança. Para Prometeu, ele ficou preso a uma rocha de pé, sem poder dormir e incapaz de dobrar os joelhos. Fatigados, ele tinha seu fígado devorado diariamente por uma águia, mas como ele era imortal, suas vísceras se refaziam toda a noite. E novamente no dia seguinte começava sua tortura. Até que um dia Hércules, passando por ali, o viu naquela situação e com a sua flecha veloz e mortal, mata a águia e liberta Prometeu. Já para castigar o homem, Zeus ordenou a seu filho, Hefestos, que moldasse uma mulher semelhante às deusas imortais e que ela fosse muito dotada. A mulher até então não havia sido criada. Poucas horas depois, Hefesto chega com estátua de pedra que retratava uma belíssima e encantadora donzela. Era ela linda e clara como uma neve. Foi quando Zeus teve a ideia de chamar alguns deuses para que preenchesse essa estátua de alguns dons. Assim foi chamada Atena, que lhe deu vida com um sopro e lhe ensinou a arte da tecelagem e tantas outras artes, dando a essa estátua a inteligência. Afrodite, Vênus, também foi chamada e lhe presenteou com o seu dom da beleza e dos encantos. Já Apolo lhe presenteou com a voz suave do canto e da música. Hermes, Mercúrio, lhe presenteou com a persuasão. E é quando Pandora é criada. E o seu nome diz exatamente isso, aquela que possui todos os dons. Zeus, então, envia Pandora como presente a Epimeteu. Lembre-se, aquele que pensa depois. Epimeteu já havia sido avisado por Prometeu para não aceitar nenhum presente dos deuses. Mas, encantado com Pandora, ele desconsidera totalmente as recomendações do irmão. Pandora chega trazendo em suas mãos um grande baú, fechado, que trouxera do Olímpio como presente de casamento ao marido. Juntos, então, eles resolvem abrir o baú, abrir o presente. E no momento que Pandora abre, sai de dentro desse baú uma nuvem negra e espessa. E com isso, escapam todas as maldições e pragas que vão vir a assolar o planeta Terra. Desgraças que até hoje atormentam a humanidade, que são as doenças. Pandora toma um susto e desesperadamente ela corre para fechar o baú. E aí se dar conta de que no fundo do baú havia esperança, que ficou guardada dentro da caixa, depois que todas as dores, sofrimentos haviam saído da caixa, ficou unicamente dentro dela a esperança.
Eu preparei uma fala, gente, que está longe de ser uma aula, está longe de ser uma palestra. É uma fala para trazer umas provocações para vocês. Um convite para algumas reflexões. Eu não tenho nenhum objetivo de que vocês saiam daqui expert no assunto sobre Pandora, inclusive porque esse assunto é extenso, tem muita literatura. E tampouco tem um objetivo que vocês saiam daqui sabendo de mitologia. A ideia é que vocês saiam daqui sabendo mais sobre vocês, tá bom? Então, normalmente, o mito de Pandora, ele sofre muitas distorções em torno do mito de Pandora, né? A primeira distorção é assim: aquilo que é aparentemente inocente e belo, na verdade, é fonte de calamidades. Abrir a caixa de Pandora significa uma ação pequena que vai levar a uma avalanche de repercussões negativas. E, claro, como Pandora e a caixa de Pandora foi aberta numa das versões e a mais popular e divulgada por Pandora, e a caixa de Pandora não foi aberta por Pandora, foi aberta pelo casal, isso levou muitas distorções desse mito em relação a nós mulheres, do tipo, mulher só traz confusão. Ou então, tudo era um paraíso até fulana chegar. Vamos se percebendo já, né, dizendo essa fala, e o quanto vocês já ouviram essa fala falando de você. Mulher é uma perdição para os homens. Atrás de uma mulher linda, cuidado, tenha uma mulher curiosa. Ou então, enfim, tantas outras. Vocês podem aí estar com a mente de vocês, né, vagando aí um monte de frases que foram sendo compostas sobre a mulher, que nasce desse equívoco de que Pandora foi a figura do mal para a humanidade. Tá? Inclusive, isso acabou comprometendo o nosso vínculo entre nós. Porque, claro, se a mulher é aquela que vai trazer o mal, como eu vou confiar numa outra mulher? Então, esta ideia, né, de trazer esse mito é também para a gente rever todas essas falas que, de uma forma ou de outra, ficaram comprometendo, né, a nossa relação entre nós e o nosso lugar que fica sombrio de quê? A gente é aquela que traz confusão, a gente é aquela que vai provocar uma grande catástrofe, tá? Bom, como vocês viram no mito, tudo começa num grande caos. Então, não é a gente que traz o caos é anterior a tudo. O início da vida é vindo através do princípio do caos, como está lá no mito, né? Tudo era um caos, era um vazio absoluto, e daí vai iniciar a vida. Mas, dentro desse caos e dentro desse vazio, existe potencialmente tudo. Tudo está em potencial para ser manifestado através desse caos, né? Por que, então, a gente tem tanto medo do caos? Por que a pandemia, que está trazendo tanto caos nesse momento, na nossa vida, no mundo, nos gera tanto medo? Por que a gente não voltar a acreditar que do caos existe algo que pode nascer? Que algo pode vir a partir do caos? Como foi? Como está, né, nesse mito e em tantos outros mitos sobre a criação? Se você vai na Bíblia, se você vai em outras fontes, né, religiosas, espiritualistas, sempre, todas elas se unem nessa mesma verdade, ou nessa mesma crença, de que tudo começa a partir de um caos. E se a gente vai ver também, né, se vocês já tiveram a oportunidade de ver qualquer vídeo que fala do espermatozoide entrando, né, em encontro com o óvulo, é um grande caos que acontece ali dentro também. É um vazio dentro do útero, onde esses dois elementos, né, espermatozoide e óvulo, entram em fusão, gerando um grande caos. Então, a vida nasce do caos. Então, a primeira coisa que eu trago para a gente refletir é isso, não termos medo do caos. O caos é a possibilidade do tudo, é a possibilidade de nascer algo novo. E hoje, eu vi que Ferna colocou no grupo, eu já tinha visto, hoje é um dia fora do tempo, eu não escolhi essa data,
essa data por causa disso. Eu escolhi essa data aleatoriamente por conta da minha agenda, mas esse tempo, né, fora do grupo, ou esse dia fora do tempo, que marca no calendário maia o fim de um ciclo, e amanhã começa um ano novo, né, no calendário maia. É lindo isso, a gente pensar nesse tema que a roda hoje também está trazendo através do mito de Pandora. A ideia do nascer algo novo a partir de toda essa confusão e desse caos que a gente está vivendo. Inclusive, essa roda. Vocês são as primeiras que estão me ajudando a formatar a ideia, né, de fazer uma roda virtual e online. Então, como vocês viram, Prometeu e Epimeteu são filhos de Japeto, que na geração são netos de Urano e Gaia, que são 2 titãs, né? Então, os titãs são aqueles gigantes que representam a força cega na natureza. Então, olha que interessante, as 2 figuras que são convidadas, né, a trazer a vida para essa nova terra. Prometeu, que o nome significa aquele que prevê, o profético, aquele que vê longe, aquele que é prudente, evidente, né? E Epimeteu, aquele que vai pensar depois, aquele que reflete tardiamente. Então, olha a simbologia disso. Isso já traz para a gente uma coisa muito importante para nós mulheres, que é a ideia das fases da mulher. Nós vivemos 3 grandes fases. A fase da inocência, né, que representa o branco, a menina. Depois a gente vive uma fase da mulher, que é o vermelho. E depois a gente vive uma terceira fase, que é a anciã, que é a fase da sábia. E toda a nossa caminhada é de Epimeteu para Prometeu. Quando a gente é jovem, a gente tende a pensar depois. A gente é mais impulsiva, a gente é mais pueril, a gente age sem pensar, a gente vai, né, viver o branco, na inocência. E a gente vai, ao longo da vida, aprendendo nessas fases a virar um pouco Prometeu, inclusive por isso que ele é o irmão mais velho. A gente começa a ver mais longe, a gente começa a pensar antecipadamente. Então, na Jornada da Sábia, um dos trabalhos que a gente faz é subir a montanha. É levar a sábia a subir a montanha e ela poder ter o olhar ampliado sobre as coisas. Porque quando a gente é jovem, menina, o nosso olhar é reduzido. A gente fica nos vales, a gente fica abaixo da montanha, sempre com um olhar mais restrito, sempre envolvida mais, né, com aqui e agora, a consequência, a rapidez, e muitas vezes tomando atitudes impulsivas. Então, nada mais justo que, de fato, tenham sido esses 2 deuses chamados, né, para criar e povoar o novo mundo, a Terra, Prometeu e Epimeteu. Então, a junção deles, a fusão deles, ajuda, né, na construção do ser humano, e que a gente possa pensar como, dentro de nós, esses 2 aspectos precisam também estar dialogando mais. A menina e a nossa sábia. Isso também não tem a ver com idade. Você pode muitas vezes encontrar uma pessoa nova, que é muito sábia, e uma sábia, uma pessoa mais velha, né, que é uma grande meninona. Isso não tem a ver com idade. A idade ajuda? Claro que ajuda, mas isso é arquetípico, isso é dentro de nós. Então, que a nossa menina e a nossa sábia estejam o tempo inteiro dialogando na construção do mundo. Tá? Ok? Até aqui? Vamos adiante. Então, olha, outra coisa interessante que esse mito traz, que é o ser humano, ele é feito da terra, e no mito, quando vocês voltarem a ouvir o mito, vocês vão ver, a terra, Prometeu, vai, pega um bocadinho de terra no chão, que são, nesse bocadinho de terra, está contida as sementes do céu. Então, ele pega, e a partir daí ele faz o barro. É importante a gente pegar a origem da palavra barro, né? Barro, argila, argila, humus, humus, homo sapiens, humanidade. Então, ele pega esse bocadinho de terra que contém as sementes do céu na terra, e daí ele vai fazer a matéria-prima para o homem.
A nossa matéria-prima é feita do princípio feminino e masculino. Olha que coisa linda. São as sementes do céu contidas na terra. A terra como a grande mãe e o céu como o grande pai. Os dois grandes titãs, né? Uranus e Gaia. E nós somos feitos, o ser humano é feito deste material. Da mesma forma que você é feita desse mesmo material. Um espermatozoide e um óvulo. Você pode até não ter um casal, vamos dizer assim, tradicional, homem e mulher como pais, mas você sempre vai precisar do espermatozoide e do óvulo até então para fazer vida. Certo? E aí, olha outro ponto interessante desse mito. Primeiro os animais ficaram prontos. Todas as características foram dadas aos animais. Para o homem, não sobrou nenhuma característica. Epimeteu ficou responsável pelos animais e Prometeu pelo homem. Ele, com tanto cuidado que ele teve em preparar o homem para que, tão cuidadoso ele foi, que ele demorou tanto tempo que não sobrou mais característica, todas estavam nos animais. E aí foi necessário ir buscar nos animais características para preencher o homem. Isso é importantíssimo, porque nós vivemos um momento onde a gente esquece que é bicho. E o que é que a gente faz? Ou mata os bichos ou domestica os bichos. Ou engaiola os bichos, esquecendo do quanto nós também somos animais. O quanto nós nos distanciamos das nossas características animalescas, que são principalmente os nossos sentidos, nossos órgãos do sentido. E eu acho importante a gente pensar nisso, porque no momento que a gente se separa dos animais, ou que a gente acha que é um ser superior aos animais porque tem inteligência, a gente também está se distanciando dos nossos instintos. E isso, Clarissa, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, fala lindamente. Ela traz a ideia da mulher selvagem. O que seria a mulher selvagem? A mulher selvagem como aquela mulher que não está domesticada. Ela está plena nos seus instintos selvagens. Inclusive, ela faz toda uma comparação, todo um trabalho belíssimo, por isso que o nome do livro dela é Mulheres que Correm com os Lobos, de como a gente precisa resgatar a nossa conexão com a loba que somos, tá? Então, nos esquecermos do bicho que somos nos afasta dos nossos instintos. Principalmente enquanto fêmeas, porque claro que os instintos masculinos do mundo animal são voltados para uma determinada ação, e os instintos femininos nas fêmeas do mundo animal é voltado também para outro instinto. E claro que isso também vai mudando de bicho para bicho, de animal para animal. Certo? Então, eu trouxe isso como uma reflexão para a gente também pensar o que é que a gente anda fazendo com os animais. Ok? Bom, criado a terra agora povoada de animais e homens, estava tudo indo bem, mas faltava algo, faltava o sopro divino. Então, não adiantava ter aquele ser humano com os animais se faltava o sopro divino. Então, os homens viam, mas não enxergavam beleza. Os homens comiam, mas não saboreavam os gostos. Os homens escutavam, mas não ouviam o som divino da natureza. E por aí ia. Então, faltava o sopro divino. Isso também é uma reflexão maravilhosa que eu também deixo com vocês, porque por muitas vezes nós estamos na vida assim, comendo sem sentir gosto, ouvindo sem escutar, vendo sem enxergar. Tão robotizados que a gente vai ficando nessa vida humanizada demais. Então, é uma vida que vai nos levando muito a uma identificação egóica e a gente perde a conexão com o espiritual. Então, não vou adentrar nisso, mas vou deixar isso também como uma reflexão. Porque por muitas vezes chega no consultório pessoas até com diagnósticos de depressão, né? Porque não estão conectadas com a vida,
e às vezes, né, tendo até que fazer uso do remédio, nada contra os remédios, eles são necessários, mas às vezes o que essa pessoa está precisando é sopro divino. É esse sopro divino que faltava lá no começo da humanidade e que muitas vezes está faltando aqui para a gente, tá? Que é essa conexão com algo a mais, né? Algo além do que a gente vive no nosso dia a dia. Bom, então, o que é que acontece? Zeus é o poderoso, né? Zeus é o grande Deus dentro da mitologia. Zeus, então, para dar esse sopro divino, né, para negociar esse sopro divino, ele diz a Prometeu que os homens teriam que sempre honrar e fazer sacrifícios em nome dele. E ele daria essa proteção e daria esse sopro divino. Essa também é uma distorção, né, porque várias religiões fazem uso disso, e criam as suas seitas religiosas dentro desses tais sacrifícios que os homens precisam fazer, né? Dentro dessas honras, né? Que os homens precisam fazer para ter o tal do sopro divino. É daí que nascem as religiões com todas as suas regras, né? De convívio e de convívio com seus seguidores daquela religião dentro dessa história da honra e do sacrifício. Bom, eu só vou trazer a vocês, né, não vou adentrar nesse tema, porque não é a proposta aqui, eu só vou trazer a vocês uma imagem muito interessante sobre isso, que, inclusive, eu me dei conta estudando este conto, que é o seguinte: o homem é o único animal que fica ereto, em pé. Todos os outros animais andam de quatro, né? Aliás, a gente começa a vida andando de quatro, engateando. Em algum momento a gente fica ereto. A partir do momento que a gente fica ereto, a gente perde duas coisas, né? Uma é a conexão com a terra. E a gente perde, o que eu já falei anteriormente, a segunda é de estarmos de igual para igual com os animais. Ereto, a gente vai dominar os animais. E ereto, a gente também fica numa postura muito egóica. Então, todos os movimentos que a gente precisa para honrar esse divino, se você for olhar, sempre é recolhendo o peito. Então, todas, seja na religião muçulmana que eles fazem, né, aquela reverência lá, seja na religião católica, seja lá o que for. Se você for observar, vou até baixar aqui a câmera, você sempre vai recolher o peito. Esse ato de recolher o peito é o ato de você humildemente recolher seu ego, tá? E nesse ato de você recolher o ego é importante porque Zeus ensina que você precisa honrar e se sacrificar perante o divino. Então, esse honrar e sacrificar, para mim, nada menos recolha o seu ego humildemente. Se para as religiões recolher o ego vai significar acender uma vela, fazer isso, fazer aquilo, rezar o texto, seja lá o que for, meditar, não importa. O importante é a consciência do quanto você precisa humildemente recolher o seu ego. Ok? Esse, na verdade, é o grande ensinamento que Zeus deixa. Para você ter o sopro divino, seja humilde. É só isso que Zeus tenta ensinar. Bom, então, o homem já tinha tudo, né? Aparentemente, já tinha a centelha divina, mas faltava a ele o fogo. Ele ainda não tinha o fogo. E Zeus disse, não lhe darei o fogo. Prometeu foi, tentou negociar, e ele não falou, não vou lhe dar o fogo. Entrou aqui um comentário de Fátima. Isso mesmo, Fátima, humildade, muito bom. Então, não vou lhe dar o fogo. Por quê? Zeus sabia que a partir do momento que o homem tivesse fogo, ele iria construir ferramentas e armas, e isso ia ser o começo de uma grande destruição para a humanidade. Por quê? Na simbologia, o fogo é inteligência. E Zeus também sabia que o homem, um dia que possuísse o fogo, ele dominaria os animais. Faria as armas, né? Faria os instrumentos para cultivar a terra, e daí começaria toda a destruição do planeta Terra e tudo com os animais. Tá?
Bom, mas Prometeu, tão encantado com a obra dele, né? Desesperado em tornar a obra dele a mais perfeita, desobedece Zeus, sobe, né, no carro do fogo, que é o sol, e rouba uma chama do fogo e traz para os homens. Bom, Zeus, né, emputecido, resolve castigar. Então, qual é o grande crime de Prometeu? Que eu quero trazer aqui para uma outra reflexão, né? O grande crime de Prometeu não foi nos trazer inteligência, né? Não foi esse o grande crime. Não foi tornar essa grande diferença nossa dos animais. O grande crime de Prometeu foi o narcisismo dele, né? E esse é um grande crime que nós, mães, precisamos ter cuidado. Nós tendemos a colocar nossos filhos como nossos objetos narcísicos. E aí começam os nossos crimes, como Prometeu, né? Cometeu esse grande crime. Os nossos filhos não são nossos objetos narcísicos. E por mais que a gente ame, por mais que a gente queira o melhor para eles, eles têm uma vida própria, eles têm a caminhada deles. Tá? Então, o grande erro de Prometeu foi tentar moldar essa consciência humana a serviço dele. Porque a inteligência que nos traz, né, através do fogo, é a capacidade que nós também vamos ter de ter consciência. Isso, de fato, os animais não têm. Entendam consciência que eu estou falando como essa consciência, né, da subjetividade, essa consciência das emoções, certo? Então, através do fogo, através da inteligência, nasce para nós a consciência. Ok? Eu acho linda uma frase que eu vi que é assim: essa consciência não é para saber mais sobre o outro, essa consciência é para saber mais sobre mim. Bom, o castigo aos homens, né, foi fazer com que Hefesto, filho de Zeus, que é um artesão, né, criasse uma mulher parecida. Olha que coisa interessante. Ele diz assim: o que Zeus pede a Hefesto é: faça uma mulher semelhante. Bom, diferente dos homens, eu gostaria de ressaltar que nós fomos feitas do mármore. A gente vem do mármore. Nesse mito, né, que eu trouxe para essa versão do mito, diferente dos homens. Eu acho isso lindo, porque a gente vem das rochas calcárias. Mármore é uma rocha, e vem do calcário, do calcário seguindo, vem dos vulcões. Então, ele diz assim, Zeus, está aqui a frase, achei. Ela deverá se parecer com o homem, mas será diferente dele de tal forma que o encante a ponto de transformar a alma dele. Vou repetir essa frase. Ela deve se parecer com o homem, mas deve se diferenciar dele de tal forma que o encante até ele poder transformar a alma. E aí, com isso, eu entro no tema da ânima. Certo? O que é ânima? Não darei uma aula de ânima, só vou trazer este conceito, porque ele é super importante para nós mulheres. A ânima é um arquétipo, juntamente com ânimos e sombra, que constitui a base do nosso inconsciente pessoal. A palavra ânima vem de alma. Então, nós, mulheres, temos inata em nós a ânima. Né? Somos e sempre fomos esta ânima. Para o homem, a ânima vai para um lugar do inconsciente mais sombrio, da mesma forma que o ânimos vai para o nosso inconsciente, um lugar sombrio. Bom, não vou adentrar nisso, que não é o objetivo. Eu só queria trazer a ideia de ânima, por quê? Porque qualquer experiência humana só é possível
né? Vou trazer a frase de Jung, vou ler a frase de Jung. Qualquer experiência humana só é possível graças à presença de uma predisposição subjetiva, uma estrutura psíquica inata ao ser humano que permite essa experiência. Então, voltando para o mito, há o fogo e através da inteligência teremos consciência. Mas também não adianta ter consciência se você não subjetivar se você não subjetivar os eventos da vida através dessa consciência. Ok, estamos vivendo uma pandemia, temos consciência dela, mas só vamos poder atravessar essa pandemia subjetivando ela, fazendo alma. E isso é ânima. Quem nos dá a capacidade de fazer alma, de subjetivar, é a nossa ânima interna. Isso não é possessão das mulheres, os homens também têm. Mas por sermos mulheres, esse arquétipo, ele é mais fácil ser acessado, ele é mais tranquilo, a gente consegue fluir nele com mais vida e com mais facilidade. Então, o que seria, então, essa ânima? Seria a intuição, a sensibilidade e a capacidade de suportar o subjetivo. Essa é as características psíquicas da ânima. Ok? O que acontece na modernidade, principalmente nós ocidentes, a gente se afasta da ânima. Né? Ou seja, adentrar nas coisas subjetivas se tornou obscuro, se tornou algo que não tem valor, né? Então, a gente vem silenciando esse mundo interno com medo. Aí, essa frase é minha, tá? E com medo de nossas mulheres trazerem os segredos, a gente vem silenciando as nossas mulheres. Então, pense, quantas vezes você se silencia porque você percebe algo subjetivamente, mas você não pode falar. Ou porque nesse casamento não tem espaço, porque no trabalho que você está não tem espaço, porque na relação com seus filhos não há espaço. Então, quanto nós estamos caminhando há muitos anos, silenciando as nossas mulheres, com medo da subjetividade que nós somos. Volto a dizer, isso não é das mulheres, porque os homens vivem isso também de uma forma muito, muito dolorosa. A subjetividade no masculino não tem espaço. Não há espaço. Vai ser motivo de bullying, vai ser motivo de chacota, vai ser motivo... Não há espaço. Então, o encontro com a subjetividade é dolorosa para qualquer um de nós. Agora, nós, mulheres, por termos a ânima inata em nós, é como se fosse assim, nascemos com vagina, nascemos com ânima. É como se fosse um órgão, tá? Físico, só que ele é psíquico. Bom, porém, para reconhecer as nossas realidades internas, é condição sine qua non. É condição sine qua non estar na vida em consciência. Bom, eu expliquei tudo isso sobre a ânima para que vocês entendam por que Pandora veio ao mundo. Pandora não veio ao mundo para seduzir os homens, para trazer a sexualidade para os homens. Essa é uma outra grande distorção que foi feita, da mesma forma que Eva. Eva não traz o fruto proibido e não traz o sexo eu vou falar já sobre essa história do paraíso. Não é isso que Eva e Pandora vêm fazer. Ela vem trazer, através da inteligência que chegou aos homens pelo fogo e a consciência, ela vai preencher essa consciência de subjetividade, de possibilidade de subjetivar o mundo, através da intuição e da sensibilidade. Então, voltando para Pandora, uma vez ela pronta, Zeus chama os deuses para preencher ela com seus dons. E eu quero aqui trazer agora um elemento importantíssimo. Duas deusas importantes são chamadas. Atena, que lhe deu a vida através, né? Lhe deu a vida através de um sopro e lhe ensina a arte de tecelar, assim como todas as artes, porque Atena é a deusa da inteligência. Ela é filha de Zeus e ela nasce da cabeça de Zeus.
ela nasce das meninges de Zeus. Então, ela é a representação da mulher inteligente. E a Afrodite, que vai dar a Pandora a beleza, os encantos fatais para ela ser eternamente uma amante, é chamada também para dar esse dom. Aí aqui eu vou trazer uma outra reflexão, que é uma coisa que a gente caminha enquanto mulheres há muito tempo na humanidade, que é assim, beleza e inteligência não podem ocupar o mesmo lugar. Por que não podem ocupar o mesmo lugar? Pandora vem nos ensinar isso. Você pode ser bela e inteligente e bela. Então, isso é, inclusive, um preconceito, né, que eu vejo até na fala subliminar de algumas mulheres. Ah, ela é bonita, mas é burra. Ah, ela malha, ela cuida do corpo, mas só vive para isso. Ah, eu não, eu leio, eu estudo, eu faço mestrado, eu faço aquilo. Então, a gente ter cuidado com essa distorção conosco e com a outra que está perto da gente. A gente pode, como Pandora, ser bela, muito sensual, sermos amantes e podemos sim ser inteligentes. Tá? Então, isso é uma outra reflexão que eu deixo com vocês. Por que ter medo de juntar essas duas forças? Por que ter medo de juntar esses dois dons na gente? Por que ficar com tanto medo que a outra também, né? Ou seja, aquilo que eu separo em mim, cuidado para no seu olhar com as mulheres você também não está fazendo isso, separando. Ok? Tá, vamos para frente. Aí os outros deuses vieram trazendo várias coisas, eu só separei esses dois dons, porque todos os deuses vieram compor Pandora. Por isso que ela ganha o nome, né? Daquela que possui todos os dons, ela é dotada de todos os dons. Apolo vem trazer a voz suave, a fala mansa, né? Essa fala mansa das mulheres vem de Apolo. Hermes dá a ela a língua, ele coloca a língua na boca dela, que é essa capacidade que a gente vai ter de persuadir, de convencer o outro, né? Aquele velho ditado, com esse jeitinho você consegue tudo. Isso é uma fala que meu marido diz sempre para mim, que meu pai já me dizia, então faz sentido, eu ouvi isso desses dois homens, você tem um jeitinho, quando eu percebo, eu estou fazendo tudo que você quer. Então, isso quem nos deu é Hermes, tá? E era a Pandora a curiosidade. Por quê? Porque era mulher de Zeus, ficou enciumada. E aí ela coloca na mulher a curiosidade. Eu vou deixar isso entre parênteses, que eu vou retomar isso um pouco à frente, porque essa também é uma distorção que ficou de que a curiosidade feminina é um grande mal. Não, nossa curiosidade não é um grande mal. Guardem isso aí, apertem pause. Já já eu volto. Bom, então Pandora desce para o mundo dos homens com a sua caixa de Pandora, né, que na verdade é um presente de casamento. Houve um erro de tradução ou de adaptação quando o conto foi passando, né, mais ou menos no século XVI, porque, na verdade, Pandora vem com um jarro, mas por erro de tradução ou de adaptação, eles mudam para baú, né, para caixa. Mas, aqui, como eu falei para vocês, quem abre no mito que eu escolhi para contar a vocês é o casal. Não é ela que vai abrir, né, essa caixa. O casal abre, é um presente de casamento, né? Então, da mesma forma que todas nós temos a nossa caixinha de Pandora com os nossos males dentro, né? Todo casal também tem sua caixa de Pandora. E a gente precisa abrir essa caixa de Pandora para suportar ver o que a gente não quer ver na nossa caixa pessoal, como um casal precisa também suportar. E o que a gente vê hoje em dia, nessa geração do descartável, é o quanto as relações também se tornaram descartáveis. Com isso, eu não estou dizendo que as pessoas têm que ficar casadas, né? Porque existem situações que, de fato, acaba o amor, acaba várias outras coisas, ou a relação é extremamente abusiva, destrutiva, você tem que sair. Mas como é? Da mesma forma que você pode suportar abrir sua caixa de Pandora, um casal suportar abrir a caixa de Pandora deste casal. Eles abrem juntos essa caixa. E claro que a nuvem negra vai vir, porque a nuvem negra existe para todo mundo. No caso do mito, a nuvem negra que vem são as doenças, né? E eu gostei também de ter meu sonho me trazido, né?
esse mito para trabalhar com vocês, porque, de uma certa forma, a gente está vivendo isso, né? A gente está vivendo um momento de uma grande doença que saiu dessa caixa e assolando a todos nós. Bom, uma vez a caixa sendo aberta, o que acontece? A queda do paraíso. Tudo era um paraíso, é a perda do paraíso. Então, a minha pergunta é, a gente não abre a caixa porque a gente quer permanecer eternamente no paraíso? A gente realmente está preparados e preparada para lidar com o desconhecido? Viver na superfície não seria uma grande defesa para você não abrir a caixa? São perguntas sem respostas, são perguntas para vocês meditarem e refletirem. Quais são as caixas que vocês precisam abrir na vida de vocês, nas relações de vocês, que vocês não estão abrindo, porque não querem olhar para esse desconhecido? Então, escolhem viver na superfície. Mas o paraíso precisa ser quebrado. Porque viver eternamente no paraíso é viver eternamente na menina. Tem um conto belíssimo em Mulheres que Correm com os Lobos, que é o conto de Vasalisa, que é lindo. Não vou contar ele aqui todo, que ele seria uma outra roda. A menina, no leito de morte da mãe, vai até ela para se despedir, e a mãe, né, sem já voz, já morrendo, entrega para ela uma bonequinha e diz a ela: filha, é hora da menina boa demais morrer. Siga a sua vida agora com essa bonequinha. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer angústia que você sinta, pergunte a ela que ela vai te ajudar. E aí, Vasalisa, a filha, segue a vida dela, o tempo inteiro com essa bonequinha perto dela. E tudo que acontece, ela vai questionando, perguntando, e a bonequinha sempre mostrando a ela os caminhos. Sabe quem é a bonequinha? A nossa ânima, a nossa sensibilidade, a nossa intuição. É ela que pode nos guiar, mas ela só vem se a boa demais morre. Se você fica eternamente no paraíso, se você fica eternamente na boa demais, querendo agradar, querendo não ser você, para ser o que o outro quer que você seja, para se adequar, o que é que acontece? Você não ouve a sua bonequinha interna. Então, meninas, a perda do paraíso é necessária. Este momento que nós estamos vivendo é uma grande queda do paraíso. Tudo, absolutamente tudo que nós vivíamos foi quebrado. O que nós achávamos que era um paraíso foi quebrado. Mas o crescimento, o amadurecimento, só é possível com a quebra do paraíso. Então, tanto na tradição judaica cristã, no Gênesis, na história de Adão e Eva, quanto na mitologia grega, com a história de Epimeteu e Pandora, a mensagem é: precisamos sair do paraíso. A grande diferença da história de Eva para Pandora, e eu gosto muito dessa diferença, eu particularmente gosto, é que Eva, né, a tomada de consciência foi dada de Eva para o homem através do fruto proibido. Isso traz uma conotação mais sexual. Já diferente de Pandora, onde o casal olha junto, toma essa consciência junto. Ou seja, na história de Adão e Eva, Adão é aquele que está dormindo. A grande vítima que Eva chega e dá a ele a maçã para ele comer. Já Epimeteu, não. Ele está acordado, ele está implicado no ato, ele abre a caixa junto com Pandora. Então, essa sutil diferença me agrada. Não sei a vocês. Então, Eva e Adão são expulsos do paraíso e é colocado, né, para eles um anjo chamado querubim, que eternamente fica perto deles com espada de fogo para proibir eles de voltarem para o paraíso. Então, o paraíso, ele fica perdido definitivamente. Já na história de Pandora e Epimeteu, não é nada disso. A quebra do paraíso existe, mas eles não são expulsos do paraíso. O paraíso fica ali, preservado. Eles vão ter que aprender a lidar com as sombras que vieram da caixa,
Mas foi dado ao homem a possibilidade de ficar com a esperança. O que seria a esperança? Seria o dom que nós temos de suportar, enxergar o mal, o que está na nuvem negra dentro da caixa. Então, a gente só suporta ver o que há de pior em nós e do que há de pior na humanidade, que são as doenças, se a gente tiver esperança no coração. Então, na história de Adão e Eva, o paraíso está perdido. Mas na história de Pandora, o paraíso não está perdido. O paraíso, ele está em algum lugar que a gente pode recuperar parte dele. Desde que você suporte enxergar as sombras. Bom, eu gosto muito de uma frase, tá? Que está em A Alma Imoral, de Newton Bonder, que ele diz assim, o tabu, não estou falando de leis, as leis precisam ser respeitadas. Ele diz, os tabus foram feitos para serem violados. Eu adoro essa frase dele, porque ela me faz pensar na perda do paraíso. No quanto eu não posso ter medo de sair do meu paraíso, porque a jornada da heroína começa quando eu abro mão do paraíso. Eu só cresço e só vou deixar de ser menina, ou só vou deixar de enxergar com meninice as situações das quais eu vivo, ou se apresentam para mim, se eu abrir mão do paraíso. Então, a alma, ela é imoral, sim. Transgredir significa impulsionar a nossa ânima. A gente transgride para crescer. Volto a dizer, não estou falando de leis, estou falando de tabus. E quantos tabus nós temos? E quantos tabus nos foram colocados ao longo da vida que não nos pertence? Nos pertence através da nossa ancestralidade. Mas o quanto vocês estão e continuam presos a esses tabus. Então, a busca nossa pelos segredos do nosso inconsciente sempre existiram. Mas essa busca, essa jornada da heroína começa quebrando o tabu. A boa demais morrendo e suportando a sombra. Então, Pandora, ela, na verdade, é chamada do mal belo. Olha que linda essa frase. Pandora, tadinha, que sofreu tanto preconceito, porque foi aquela que veio trazer a maldade para o mundo, ela não veio trazer maldade nenhuma, ela veio trazer a consciência que passa por enxergarmos em cada um de nós as nossas maldades e as nossas sombras. Então, Pandora é o mal belo. Ela nos dá a possibilidade de que a gente se aperfeiçoe, que a gente se melhore através daquilo que a gente não suporta ver na gente mesmo. E o que seria de nós sem as nossas adversidades? Então, será Pandora um mal ou uma fonte de força? Porque aqui para nós, um segredo. O paraíso deve ser um lugar muito chato. Bom, vou falar um pouco agora da esperança, tá? Tá indo bem, meninas? Tudo bem? Tudo bacana? Todo mundo futucada? Lembre-se que a ideia não é uma palestra, não é uma aula. Eu quero que vocês saiam daqui assim, ó, remexidas, com tantas questões. E sigam na jornada de vocês. Vera? Então, oi? Oi, Ró. Oi, amor. Tá tudo bem aí? Tá? É pergunta? É pergunta? É, pode ser no fim ou agora. Segura aí a onda. Segura aí, tá? Viu? Eu vou terminar já, que tem 2 últimos itens que eu quero trazer. Que bom te ver, linda. Saudade. Bom, então, eu vou falar um pouco da esperança, porque isso também é uma coisa bem polêmica. A esperança seria um tesouro ou a esperança seria uma penúria? E aí essa pergunta não tem resposta e eu vou deixar elas com você. A gente tem uma tendência de dizer, a esperança é a última que morre.
Não é? A gente não tem esse ditado, essa fala. Essa fala nasce do mito de Pandora. Afinal, a esperança é a última que morre porque está dentro da caixa. Então, existe uma versão positiva sobre a esperança e existe uma versão negativa sobre a esperança. Eu vou trazer, não no intuito da gente descobrir qual é a melhor, mas no intuito de deixar vocês com isso aí dentro. A positiva é dizer, né, como eu já falei anteriormente, que para suportar o mal, seja dentro da gente ou na humanidade, a gente tem que contar com a esperança. Seria um alento, né? Seria esse alento que a gente tem dentro da gente. A negativa é que esperança, ela vem da palavra esperar. Então, ela estaria, sim, no meio dos sentimentos maus, dentro da caixa. Ou seja, quando Pandora abre a caixa e sai todos os maus, fica a esperança, não é porque a gente precisa usar a esperança para lidar com o mal. É porque a esperança também seria um sentimento mau que não dá tempo de sair. Então, é essa versão que eu quero trazer para vocês, tá? Para que vocês possam seguir meditando e refletindo sobre isso, inclusive nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, tá? Então, esperança seria a palavra que vem do verbo esperar, e tem uma frase de Nietzsche, na obra dele, Demasiado Humano, que ele inclusive, ele cita Pandora, né? Ele diz assim, a esperança é o pior de todos os males, porque ela prolonga o sentimento do homem. Estaria certo ela estar assim no meio dos males, pois se temos esperança, isso nos isenta da responsabilidade de confrontar o que precisa ser confrontado. Então, na visão de Nietzsche, e nessa outra visão que eu quero trazer para vocês, tá? Voltando a dizer, não há resposta, vou deixar com vocês, é que a esperança faz com que a gente viva o tempo inteiro no futuro. O tempo inteiro numa expectativa de que algo bom está por vir. E com isso, você se isenta do que você precisa fazer para que aquilo melhore na sua vida. Então, a busca incessante que nunca acaba desse futuro e de que algo vai vir, lhe isenta de você viver o presente e saber o que você precisa fazer. E se implicar mais com isso. Então, ficar sentadinha esperando que tempos melhores venham, como, por exemplo, tudo que nós estamos vivendo nesse momento, será que não é tornar a esperança um sentimento mau? O que cada uma de nós estamos fazendo para este mundo novo chegar? E lembrando, né, que amanhã começa um novo calendário maia e hoje é o dia fora do tempo. Então, a esperança enquanto algo que nos leva a uma meta, que nos enche de gás, de energia para ir em busca daquilo, e a esperança que nos faz o tempo inteiro ficar no futuro, não nos implicando com o presente. Então, Pandora, neste conto, ela traz esse simbolismo da ambiguidade, que é lindo também. Eu adoro as ambiguidades. Eu adoro as dualidades, sempre no sentido da gente cuidar para não unilateralizar. As dualidades existem para que a completude seja feita. A completude e a transformação só acontecem quando essas duas dualidades se entrelaçam, se comunicam. Então, eu estou trazendo essas duas visões da esperança através de Pandora, que traz esse símbolo da ambiguidade, não para vocês terem respostas, mas para que vocês deixem essas duas partes dialogarem e daí nascer uma transformação e uma completude sobre a ideia da esperança. Fica com vocês. Façam alma com isso, com a ideia da esperança. Tá? É uma boa pedida para os tempos que estamos vivendo. Bom, último ponto, tá? Já estou aqui olhando o horário, mas estamos bem. Espero que vocês não estejam cansadas de ouvir tanta informação. Mas, enfim, porque uma das coisas que eu guardo na minha caixa de Pandora, bem sombria, é a exigência. Eu sou super exigente. Isso é uma grande sombra que eu tenho. E, claro, adivinhe de quem eu sou mais exigente, é de mim mesma. Então, para preparar isso aqui, foi coisa que eu estudei, foi coisa que eu pesquisei, foi coisa que eu busquei. E olha que eu tentei fazer um resumo, mas acho que ainda tem 2 pontos importantes que eu não quero deixar de falar, por isso que eu estou perguntando se vocês já estão cansadas de mim.
Uma é a curiosidade feminina. Vamos a ela. A curiosidade feminina, através desse conto de Pandora, ganha uma distorção. Vou usar um palavrão, viu? Filho da mãe. Nos tornamos, através do mito de Pandora, na distorção, um bando de mulher bisbilhoteira, um bando de mulher curiosa demais. Que marido ou companheiros ou companheiras tem que ficar com o celular debaixo do braço, senão a gente vai lá tocar o celular. Bom, essa é uma grande distorção. E uma distorção que começa quando Hera apresentei a Pandora como o dom da curiosidade, claro, Hera é a esposa e a ciumenta vai botar isso como algo sombrio. Só que eu quero trazer para vocês a ideia de que a nossa curiosidade não é sombria, tá? Abrir a caixa de Pandora, abrir as nossas caixas de Pandora é o melhor que a gente pode fazer. Porque aquilo que gera curiosidade em nós é, de fato, aquilo que precisa ser revelado. Então, na versão de Pandora, no conto de Pandora, tem duas outras versões, e a primeira versão é que a caixa já existia, tá? A caixa já existia, e nessa caixa, Prometeu guardou todos os males que ele não queria, né? Que viesse para os humanos, claro, o objeto narcísico dele, ele vai dar todos os males. E aí, por curiosidade, Pandora vai lá abrir. E a segunda versão do conto é que, na verdade, Pandora estava lá muito bem casada com Epimeteu, felizes da vida. Zeus manda de presente para Pandora uma caixa. E ela, por curiosidade, abre essa caixa. Tá? Então, existem essas duas outras versões que é a base do que fez com que a nossa curiosidade ganhasse essa distorção como algo mal, como algo que não é bacana para nós, sermos curiosas. Bom, então eu vou convidar vocês a olhar por outra perspectiva, certo? A história da nossa curiosidade. Para isso, eu vou buscar Barba Azul. Vou contar rapidinho o conto de Barba Azul, tá? Muito rapidinho. Barba Azul é um homem, né, com uma barba azul, sedutor, lindíssimo, maravilhoso, e ele casa com uma bela princesa, uma mulher e tal. Enfim, tem várias coisas, mas eu vou pegar essa parte do Barba Azul. E ele tem um quarto trancado. E um dia que ele vai sair, tá? Ele diz à mulher: você pode fazer tudo no palácio. Faça tudo. E o palácio tinha de tudo. Viu? Pense o palácio que tinha de tudo. Em tempos modernos, teria um ofurô, teria uma banheira de hidromassagem, teria um salão de beleza para a gente pintar o cabelo, ainda mais nesse momento, né? Eu tô louca para um palácio de Barba Azul para ir, para dar uma renovada no shape aqui da pessoa. Né? Tem tudo. Um shopping para a gente comprar, livros para a gente ler, tem de tudo nesse palácio. Aí ele diz a ela: você pode usufruir de tudo que você quiser, mas não entre naquele quarto. E ele deixa com ela a chave do quarto. E ele sai. Ela recebe a visita das irmãs. Aí as irmãs: e aí, como está esse casamento? Como está essa vida nesse palácio maravilhoso? Vamos lá. E aí ficam curtindo todos os lugares do palácio, até uma hora que ela diz assim: menina, mas tem um quarto ali com essa chave que ele deixou comigo. Aí as irmãs: o quê? Vamos abrir esse quarto agora. Quando ela abre o quarto, o que é que ela descobre? Vários esqueletos lá dentro, que tinham sido as ex-mulheres de Barba Azul que ele tinha matado. E tudo estava lá dentro. Bom, eu vou pegar essa parte do conto, tá, gente? O conto é muito mais que isso. Esse é um conto que, para quem está comigo nas minhas rodas, sabe que a gente passou quase um ano vivendo esse conto. Porque na minha roda de mulheres, a gente trabalhou o Mulheres que Correm com os Lobos, a gente levou 6 anos. Tem uma galerinha aqui do grupo, sabe do que eu estou dizendo. Então, só o Barba Azul a gente passou um ano vivendo ele, porque a gente não estuda nas rodas os contos e os mitos, a gente vive eles. Então, o que é que eu vou pegar do conto do Barba Azul? A chave. O quarto do Barba Azul é igual à caixa de Pandora, tá? Bom, a chave que ele deixa com ela é a permissão que cada uma de nós temos interna de visitar os nossos lados mais sombrios.
E a gente só suporta ver o lado sombrio do outro, inclusive numa relação afetiva, se eu suporto ver o meu lado sombrio, tá? Volto a dizer, isso nas relações, deixando de fora relações abusivas, tá? Esse é um outro tema. Então, meninas, acessar os nossos segredos, né, é poder suportar eles. Então, a chave é essa permissão que a gente tem de adentrar nisso, né? Eu acho muito legal essa frase dele, faça o que você quiser. Essa é uma falsa ideia de liberdade que a gente tem, né? A gente não faz o que quer. A gente só vai fazer o que quer se a gente adentrar naquilo que há de sombrio. Tá? Então, o que Clarissa traz é que a nossa curiosidade, ela nada mais é que nosso instinto natural. Tá? Nosso instinto natural, faz parte do nosso instinto natural ser curiosa. Tá? E eu acho muito legal a simbologia do mito do Barba Azul, a ideia das amigas e das irmãs, né? Porque elas aparecem nesse mito reforçando essa nossa curiosidade. Então, se você tem consciência de que essa curiosidade sua, ela pode ser usada como algo instintivo, como algo que intuitivamente você teve um insight, você teve uma intuição, você sentiu algo, deixa a sua curiosidade te guiar. Entra no quarto apenas porque ela quer ter outro tipo de sentimento ou de vivência. Ela quer conhecer a si mesma. Ela quer conhecer aonde ela está, com quem ela se relaciona. Então, esse é o lado positivo da curiosidade que eu queria deixar com vocês. Então, este casal que abre a caixa de Pandora, ou Pandora, né, nas outras versões do mito, que abre a caixa, não é porque é uma curiosidade maléfica, é uma curiosidade que nos move. Então, todo o processo de autoconhecimento, por exemplo, é um processo movido pela curiosidade. Eu continuo querendo me buscar, eu continuo querendo me conhecer, porque eu sou curiosa sobre mim mesma, tá? Então, tem uma frase, deixa eu pegar aqui ela para vocês, que ela diz, tem uma parte interessante do sonho, viu? Ou do mito, ou do conto do Barba Azul, que enquanto ela não abre a portinha, a chave sangra. No momento que Barba Azul sai, deixa a chave com ela, a chave vai sangrando, vai saindo sangue dela. Né? Isso também tem uma simbologia muito importante. Por quê? Porque se nós não usarmos a nossa curiosidade para nos levar aonde a gente precisa ir, a gente sangra, a gente perde energia, sangue como energia vital, como vida. Então, a gente precisa saber sim, usar a nossa curiosidade. Por quê? Por mais que a gente descubra uma surpresa desagradável, né? Por mais que exista algo sombrio e secreto ali para ser examinado, a gente precisa deixar que nossa inocência seja quebrada. A boa demais precisa morrer. A gente precisa ir atrás daquilo que está muito facilmente observado. A gente precisa perseguir o mistério. E a gente precisa suportar o que vê. É vital para nós, mulheres, sustentar este lugar que suporta ver o que está além do óbvio. Porque se a gente continua a acreditar que somos tão indefesas, que somos tão frágeis e não suportamos ver o que precisamos ver, seremos sempre alvos fáceis de muitos Barba Azuis. Então, a chave sangra, a chave grita. Por quê? Porque se a gente não faz isso, nossa energia vital está indo embora.
Então, abrir as portas dos quartos do Barba Azul, abrir os nossos baús, nos convida, né, a suportar o que tem que ser visto. E fica a indagação se você vai usar a esperança como parceira nesse processo. Essa resposta é de cada uma. Ok, foi isso que eu trouxe para vocês. Vou pedir à Lua para parar a gravação. Nós teremos